A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as três linguagens na palavra de Deus. Já vemos sobre a literária, já falamos sobre a figurativa e vamos falar agora a respeito da linguagem simbólica. A linguagem simbólica é algo que aparentemente, de fato, está acontecendo. Ela é literal, mas ela não tem a sua aplicação literal. A sua aplicação, ela é simbólica. Por exemplo, o Salmo de número 23, muito conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ora, a linguagem pastoral, a linguagem pastor, se aplica àquele homem que tem a sua função de pastorear ovelhas. Aquele que leva, que cuida da ovelha, que leva ela para beber água, que leva ela para comer ali um pasto, né? Que guarda, que cuida, enfim. A palavra pastor, ela tem essa aplicação. E, ou seja, quem é cuidado pelo pastor? A ovelha. Agora, é claro, você vai entender, e é mais do que óbvio, que o salmista Davi não está dizendo que ele era uma ovelha. Ele está fazendo uma linguagem simbólica, como ele se parece com uma ovelha e como o Senhor nosso Deus lhe parece como pastor. Então, quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo, olha, assim como um pastor cuida da sua ovelha e não deixa faltar nada para ela, assim também o Senhor cuida de mim. Aí ele fala, depois do versículo 2, deitar-me fazem em pastos verdes ou em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ou seja, Deus estava dando pasto para Davi comer, Deus estava dando água para Davi comer, como dava para a ovelha? Não, Davi estava dizendo que Deus lhe supre as suas necessidades, assim como o pastor procura suprir as necessidades da sua ovelha. Então isso é o que? É a linguagem simbólica. Quando a Bíblia fala que Deus nos cobre com as suas asas, que nós devemos nos estarmos debaixo das asas de Deus, isso é uma mensagem simbólica. Deus, ele tem asas? Não, Deus, ele é Deus. Deus, ele é Espírito, ele não pode ser comparado a uma ave. Mas é uma mensagem simbólica. Eu estou escondido debaixo das asas de Deus. Isso é o que? Eu estou guardado e protegido por Deus. Algo interessante também é a respeito das visões. Quando você lê o Antigo Testamento, ali na parte dos profetas, tanto os profetas maiores, profetas menores, já falamos um vídeo sobre isso. Também lá em Apocalipse, quando João tem as visões e as revelações de Deus, é algo interessante porque as visões, elas aconteceram de fato. Ou seja, quando Ezequiel está ali em Ezequiel capítulo 37, tendo a visão do vale de ossos secos, aquilo ali é uma visão, ele está vendo literalmente, ele está, vamos dizer assim, na sua realidade espiritual, contemplando aquela visão. Mas aquela visão, ela não é literal. Aquela visão é simbólica. O próprio texto vai dizer que os ossos sequíssimos, os ossos secos, são a casa de Israel, é a nação de Israel. E o fato de os ossos, eles criarem vida, se ajuntarem um ao outro, e depois nascerem nervos, virem sobre a carne, e depois o Espírito soprar e aquele exército reviver, aí você diz, nossa, mas isso é um milagre muito grande. Os ossos estavam esparramados, aí os ossos se ajuntaram e aí eles voltaram normalmente à vida, mas isso é uma visão. Ezequiel está vendo, mas isso é simbólico. A própria palavra diz, o Senhor me mostrou em visão, me levou a um vale de ossos secos. Então as visões da Bíblia, os homens tiveram ela de fato literal. As visões são literais, mas a aplicação é simbólica. Por exemplo, quando você pega o livro de Apocalipse, e João começa a ter aquelas visões, ele de fato está tendo aquelas visões, mas aquilo não é literal.
A aplicação não é literal, a aplicação é simbólica. Então João via, por exemplo, a besta se emergindo da terra, ou uma besta, quer dizer, um animal estranho, se levantando, se erguendo às vezes da água, né? Ele tinha 10 chifres, e tinha asas, e tinha não sei o que. Aí as pessoas ficam todas assustadas, dizem, meu Deus, diz a Bíblia, no final dos tempos vai vir um monstro, e tem chifre, ele tem asa, e ele é terrível. Mas a visão que João está tendo é literal, mas a aplicação é simbólica. Então nós devemos ter muito cuidado quando nós lemos as visões, para não interpretá-las literalmente. As visões aconteceram, elas são literais, mas a aplicação ela é simbólica. Outro exemplo clássico que nós temos é quando Jesus está participando da sua última Páscoa e ele está instituindo a Santa Ceia. Então Jesus estava há pouco prestes a entregar a sua vida por nós na cruz. Ele estava ali poucos momentos antes, vivenciando os seus últimos dias aqui na terra. Então ele agora vai instituir a ceia. Ele pega o pão, ele parte e entrega aos seus discípulos para participar daquele ato, daquele momento. E ele explica, ele pega o pão e diz, olha, este é o meu corpo que será entregue, ou é entregue por vós. Ora, é literal ou é simbólico? Perceba que Jesus está falando, ele está tomando o pão, ele está falando, aquilo estava acontecendo de forma literalmente, mas Jesus estava querendo dizer um simbolismo, era uma linguagem simbólica. Jesus estava dizendo, este é o meu corpo, ou seja, uma coisa é o pão que Jesus estava segurando, outra coisa era o corpo de Jesus. Então, ou seja, é uma linguagem simbólica. Depois Jesus, ao participar ali do pão, ele pegou o cálice, ele pegou o vinho, que era o puro suco da uva. Uma outra hora vamos falar sobre isso. Não era o vinho alcoólico. Nós podemos beber porque Jesus, ele bebia vinho. Jesus transformou a água em vinho. É um outro detalhe. Ou seja, o vinho ali não é o vinho alcoólico, é o puro suco da uva, que se chama vinho. Então, quando Jesus ele pega o cálice, o vinho, o puro suco da uva, ele diz, este é o meu sangue que é derramado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, ou seja, uma coisa é o vinho que Jesus estava ali segurando em suas mãos, outra coisa era o seu sangue que ainda corria nas suas veias. E depois Jesus morre na cruz, ele se entrega por nós, o seu sangue é vertido para consumar a nossa salvação. A Bíblia nos fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Jesus foi tão grande, que ele se entregou totalmente por nós, dando o seu corpo para ser crucificado naquela cruz e derramando o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Então a ocasião da ceia, ela estava acontecendo, ela era literal, o pão que Jesus segurava era literal, o sangue, o vinho, o puro suco da uva ali, que Jesus estava segurando e dando aos seus discípulos, era literal, mas ele faz um simbolismo, este é o meu corpo, este é meu sangue que é entregue por vós. Então, que você possa continuar entendendo, crescendo na palavra de Deus e tendo isso em sua mente, que o Senhor Jesus Cristo, ele entregou por mim e pela sua vida, porque o seu grande amor por nós é imenso ao ponto de morrer naquela cruz. Que Deus em Cristo te abençoe, e assim finalizamos essas 3 linguagens da Bíblia. Deus te abençoe em nome de Jesus.